participei da Pastoral da Juventude da Igreja Católica entre 1976 a 1983, quando eu entrei na universidade. E tive o prazer de trabalhar com Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes de Almeida. Trabalhei com várias pessoas que foram referências, né, na chamada opção pelos pobres da Igreja Católica, né, da teologia da libertação. Trabalhei com Dom José Gomes, bispo de Chapecó. Trabalhei com Dom Pedro Casaldáliga, né, Dom Tomás Balduino, quando eu trabalhei na CPT, na Comissão Pastoral da Terra. Então, meu caráter animador vem daí. Eu acho que o espírito de animação, que é um espírito de uma pessoa incontrolável. O que significa um espírito de uma pessoa incontrolável? Eu nunca estou contente com o que eu estou fazendo. Eu nunca acho que isso é suficiente. Então, se eu puder criar alguma coisa nova, eu a faço imediatamente. E eu a faço não sozinho. Eu sempre procuro envolver alguém nesse processo. Então, as falas que vocês ouviram hoje de manhã, né, que o pessoal falou, o Bernardo é um trator, né, o Bernardo é um cara que põe todo mundo para trabalhar, né, tem um sentido bom. Pode ser que tenha um sentido mau, no sentido que as pessoas acham que eu sou muito autoritário, né, que eu sou muito, que eu sou massacrante, né, sou um torturador. Eu vou usar uma série de expressões aqui, né? Mas a minha intenção nunca foi essa, nunca foi de torturar, nunca foi de massacrar. A minha intenção foi sempre de incluir as pessoas, convidar as pessoas e estar com essas pessoas até o fim, nunca abandoná-las. Isso faz parte desse espírito cristão, esse espírito da teologia da libertação, que é um espírito de tentar socializar o máximo possível, sempre socializar o máximo possível. Então, esse meu caráter animador vai nessa direção, né? Eu acho que a vida se transforma com muita rapidez e nós precisamos estar acompanhando essa dinâmica da vida. Nós não podemos ficar parados, né? Nós não podemos ficar esperando. Nós temos que ser propositivos. E eu aprendi em algum momento da minha vida que, além de ser propositivo, nós precisamos ser ofensivos. Ofensivos no sentido de partir para o ataque, não no sentido de atacar, mas partir para o ataque, no sentido de estar lá na frente, né? Então, esse é o caráter animador que eu queria explicitar aqui. E eu acho que ele esteve presente no NERA durante todo o tempo, né? Algumas pessoas compreenderam de forma negativa essa minha atitude, né? Não só de forma negativa no NERA, mas também os meus alunos da graduação, né? Eu, durante muito tempo, e ainda sou, visto como um carrasco, como um professor carrasco. Mas, ao mesmo tempo, eu sou visto como um professor muito respeitado. Toda vez que eu encontro com um ex-aluno, ele faz questão, um ex-aluno, uma ex-aluna, eles fazem questão de comentar como foi positiva a experiência deles comigo. E eu tenho a mesma coisa a dizer, né? Estou há 30 anos nessa universidade, né? Esse ano estou completando 30 anos nessa universidade, e a minha experiência aqui também foi altamente positiva. O que eu aprendi com os meus alunos de graduação, o que eu aprendi com os meus alunos de pós-graduação, o que eu aprendi com os meus colegas de departamento, né, foi fabuloso. E eu queria registrar uma questão aqui que eu acho que é importante registrar. Nessa universidade, nessa faculdade, eu nunca, em nenhum momento, fui impedido de fazer o que eu queria. Ou seja, todos os projetos que eu propus, eles foram aprovados. Foram apoiados pelos meus colegas de departamento. Todos os chefes de departamento.
ninguém nunca criou um obstáculo para que eu pudesse me realizar. E eu venho de uma universidade, eu fiz a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado lá na USP. E eu, muito amigo de vários professores da Universidade de São Paulo, eu via as disputas ali dentro, né? Era uma coisa assim de um tentando destruir o outro. Então, quando eu vim para cá, eu falei, gente do céu, eu conheci, né, alguns professores e tinha também uma briga de departamento aqui. Falei, olha, caí num outro, né, num outro covil. Caí num outro, aqui vai ser difícil para eu promover também. Mas não, ao contrário disso não. Eu consegui viver em paz com todo mundo. Tive, evidentemente, discordâncias com vários professores daqui, mas nada que levasse a criar algum obstáculo do desenvolvimento do meu trabalho. Então, assim, eu queria registrar que eu sou muito grato a essa universidade, à Unesp, sou muito grato à FCT, sou muito grato ao programa de pós-graduação em Geografia, sou muito grato ao Departamento de Geografia, sou muito grato ao NERA, né? Então, na presença do Eduardo, na presença do Ricardo, na presença do Cacá, que são meus colegas, que ajudaram, né, a construir o NERA, na presença de todos vocês que passaram pelo NERA, que estão ajudando a construir o NERA, eu me sinto feliz dentro do NERA. O NERA, para mim, é um espaço de realização. Tá bem? Por causa disso, eu acho que aí a prova é esse quadro que está aqui. Por causa disso, eu entrei aqui em 88, né? Eu entrei aqui, foi muito interessante contar esse detalhe para vocês, pessoal. Quando eu entrei aqui em 1988, eu era membro da AGB Nacional. Eu era membro da diretoria da AGB Nacional. Hoje eu estou muito feliz porque eu tenho aqui o Diógenes, tenho a Lorena, a Ellen, quem mais que está na AGB aqui? O Lucas, o Guilherme, o Sidney, né? Então assim, a AGB é uma escola de vida. Ela é uma escola de vida. Eu quando eu era aluno, eu tinha escrito um livro. Eu era aluno e tinha escrito um livro, pessoal. Esse também é um outro detalhe que vem desse caráter animador, o Eduardo. O meu professor, José William Vicentini, me convidou para escrever um livro sobre reforma agrária da coleção da Ática. E o meu colega Joaquim Corrêa de Andrade, que era filho do Manuel Corrêa de Andrade, escreveu sobre o Nordeste. E nós fizemos o lançamento juntos dos dois livros. E eu conversando com o professor Manuel Corrêa de Andrade, que todos vocês com certeza conhecem, e o Manuel Corrêa de Andrade falava assim, eu tinha acabado de entrar no GB, né? Falou, Bernardo, olha rapaz, o que a GB me ajudou a ter a consciência geográfica que eu tenho hoje, né? Nenhuma universidade fez, nenhum outro lugar fez, nenhuma outra instituição fez. E eu já posso dizer isso para vocês, porque eu fui membro da direção da AGB Nacional na gestão do José Borzaquiello, na gestão da Arlete, na gestão da Dirce e, evidentemente, na minha gestão. Em 4 gestões, eu fui membro da AGB e isso daí me levou a ganhar uma experiência, a conhecer a geografia brasileira de fato, né? Então, fico muito contente hoje de ter a Lorena como coordenadora da revista Terra Livre. Eu fui coordenador da revista Terra Livre, o professor Eliseu foi coordenador da revista Terra Livre, então nós temos a terceira coordenadora também da AGB, presidente Prudente, né? O Tomás foi presidente da AGB, também aqui, o professor Marcos Alegre foi presidente da AGB, e nós tivemos um monte de gente, né, que participou da construção da Associação dos Geógrafos Brasileiros. E eu hoje gosto muito, eu participo do encontro de geógrafos da América Latina, eu participo do encontro de geógrafos americanos, eu participo da Royal Society Geography. Isso me permite
ampliar essa visão, para entender qual a diferença entre essas associações de geógrafos, qual a diferença temática dos eventos dessas associações, né? O que os americanos, o que os britânicos, o que os latino-americanos pesquisam, o que nós pesquisamos. Então essa foi uma experiência também muito grande. Então a experiência do NERA, a experiência da GB tem sido muito importante na nossa formação. Aquela pessoa que não participa, né? E eu acho que isso também é animador. Isso também é animador. Aquela pessoa que não participa da GB, não participa de um grupo de pesquisa, ela fica só estudando, sozinha, ela não participa de um partido político, ela não participa de um sindicato, ela não participa de um movimento, essa pessoa vai ter uma dificuldade muito grande de entender a sociedade no seu todo. Porque participar desses coletivos, eu estou aproveitando para falar isso porque eu estou vendo uma juventude brilhante aqui na minha frente, né? Participar desses coletivos fortalece a nossa personalidade, fortalece a nossa compreensão, fortalece a nossa experiência de mundo, né? Bom, esse caráter animador tanto me permitiu inovar na pesquisa, quanto me permitiu ampliar as minhas relações com colegas de várias outras organizações e várias outras instituições. Então, entre 1988 e 1998, quando eu cheguei aqui, aí eu estava falando que quando eu cheguei aqui eu participei da GB, foi muito interessante porque eu cheguei aqui em 88, o ano que eu terminei a minha graduação, pessoal. Eu cheguei aqui um professor auxiliar que tinha só a graduação. E nas reuniões da GB, participava a seção local Presidente Prudente. E eu era da seção local São Paulo. Então, os meus colegas da GB Presidente Prudente, entre eles, hoje tem vários deles, mas eu quero lembrar de um deles, que é professor da Unesp de Rio Claro, José Gilberto, que foi o último presidente da GB, né? O José Gilberto era... alguém poderia pegar um copo d'água, por gentileza? O José Gilberto era meu colega de graduação em 1988. Em 87, 88, 86, o José Borzaquielo foi eleito lá em Campo Grande. A gente participava juntos das reuniões. Nós éramos alunos de graduação participando dessas reuniões, né? Obrigado, Williams. Aí quando eu chego no segundo semestre de 1988, eu venho para cá como professor e o Gilberto é meu aluno. Imagina a situação, gente. Você imagina, você hoje é colega de graduação da outra pessoa, amanhã você é o professor dela, né? Eles olhavam para mim e falavam assim, o que esse cara está pensando? Né? O que esse cara está pensando? Né? Mas não tinha outro jeito, ou era eu, né? Mas esse foi o primeiro grande desafio, chegar aqui e dar aula para colegas, né, que tinham o mesmo nível que eu. Então, às vezes a gente reclama que a nossa situação hoje está muito difícil, né? Nós não temos dinheiro, nós não temos professor, né? Hoje nós estamos numa situação muito difícil, de fato, né? A universidade não está contratando professores. E não contratando professores, quem é que está dando aula? Alunos de doutorado. Pessoal, eu só espero que a situação não piore mais ainda, e eu creio que ela não vai piorar, a ponto de a universidade ter que contratar alunos de graduação para dar aula para alunos de graduação. Porque essa foi a realidade que eu vivi quando eu cheguei aqui. Tá certo? Que eu vivi. Não tinha doutores, não tinha mestres, só tinha aluno de graduação. Muito bem. Quando eu venho para cá e eu começo a dar aula, eu tinha uma sala, né, que eu dividia com a professora Luísa da educação, e tive que comprar um ventilador, porque não tinha ventilador na universidade. Ar-condicionado, nem pensar. Computador não existia, né? Era máquina de datilografar, para vocês terem uma ideia. Mas aí em 89 o nosso departamento já comprou o primeiro computador.
né? O primeiro computador. Mas a gente só foi poder mexer nele lá por 1990, mais ou menos, porque a gente tinha que aprender a fazer o curso de digitação e tudo mais. Eu que já sabia datilografar, né? Eu já fui direto, mas muitos colegas que não datilografavam tiveram que aprender. Então, isso parece uma coisa do século passado, né, gente? E é. Mas é tão recente, não é verdade? Mas é tão recente, né? O meu filho que estava aqui hoje de manhã, ele costuma fazer essa brincadeira, né? Ele entra na universidade o ano que vem. E o ano que vem é a primeira geração do século XXI que entra na universidade. Né? Até agora, o pessoal que entrou até agora, em 2018, é o pessoal que nasceu até o ano de 2000. Né? Então, a partir de agora, vão entrar, a partir do ano que vem, entra a geração do século XXI. Então, nós estamos ainda num processo de mudança de século, nós estamos ainda num processo de inovação muito grande, de desafio muito grande, né? Então, eu vivi isso. Chegando aqui, não tinha perspectiva, não tinha recurso, não tinha dinheiro, né? E naquela época, tinha uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção, pessoal, é que naquela época a licenciatura e o bacharelado eram de responsabilidade nossa, do departamento de geografia. Então, nós dávamos as aulas, nós acompanhávamos os estágios nas escolas, né? Você tinha alguns professores do departamento de educação, mas nós tínhamos uma atuação no ensino de geografia muito grande. Nós chegamos a criar, quando foi criado o programa de pós-graduação em 88 aqui, nós chegamos a criar uma linha de pesquisa no nosso programa de pós-graduação de ensino de geografia, que depois fechou quando a pedagogia teve o monopólio da licenciatura. Quando a pedagogia tem o monopólio da licenciatura, basicamente nós passamos a nos dedicar à pesquisa. Né? A gente dava curso para professores das escolas públicas, a gente montava curso, viajava pelo estado todo, né? Basicamente isso, a geografia, a história, outras áreas do conhecimento saíram do cenário e entrou e teve o monopólio da pedagogia que controla basicamente todo esse processo hoje. Então não tinha, aí a gente não tinha recurso, não tinha, eu estava fazendo o mestrado, né? E durante a elaboração do meu mestrado e do meu doutorado, eu tentei, evidentemente, trabalhar com dados que me permitisse fazer uma análise da questão agrária brasileira. E não tinham esses dados. Era muito difícil de conseguir com o INCRA esses dados. Né? Em 1988, a CPT estava iniciando o trabalho de criar um banco de dados. Né? Então, eu pensei em criar um banco de dados. Eu vou começar a pegar esses dados, sistematizar e criar uma acumulação para eu poder acompanhar a conjuntura da questão agrária. Então, em 1998, quando a gente cria o NERA, né, eu tenho ali, eu não vou passar agora, mas eu levantei todas as pessoas que passaram pelo NERA, mais ou menos 120 pessoas passaram pelo NERA esses 20 anos, né? Mas nós vamos colocar depois na página do NERA, vamos colocar para manter a memória do NERA, mostrar quem são as pessoas que construíram o NERA. E naquela época, uma das primeiras pessoas que vieram para cá, né, o Cacá, por exemplo, ele é do período pré-NERA. Né, pré-NERA. O Cacá chegou aqui, não existia o NERA ainda. O Cacá foi uma das primeiras pessoas que veio trabalhar comigo. O Cacá não contou, mas ele escreveu um dos primeiros livros de literatura infantil da educação do campo. Você lembra, Cacá? Um dos primeiros livros. Uma história em quadrinhos. Né? Uma história em quadrinhos. E que a gente fez o lançamento no Congresso da GB em Recife. Não, foi em Brasília, no Congresso da MST e depois em Brasília também. Foi em Recife. Depois em Recife. Nós fizemos, né? O MST ajudou a financiar a publicação, nós publicamos, né? Foi um trabalho belíssimo, né? Que é referência até hoje para quem vai estudar a literatura infantil da educação do campo. Né? Então, o meu envolvimento com a criação do Dataluta, com a criação do NERA, porque já era assim, uma necessidade, né, de uma experiência que nós estávamos vivendo de
uma ação coletiva que permitisse a gente socializar as experiências, né? Era um rompimento com uma prática antiga que era o trabalho isolado, o trabalho individual. E aí vieram participar aqui a Cristiane Ramalho, que foi uma das primeiras que me ajudou. A Cristiane Ramalho, eu não estou lembrando agora o nome dos outros, mas eu me lembro da Cristiane Ramalho porque ela... A Solange, né? Aquele que foi, depois foi o marido da Cristiane, que eu estou lembrando, o Alexandre, que foi o marido da Cristiane, casou depois com ela, se conheceram no NER, né? O Gilberto, que agora ele é orientando do Tomás, né? E está trabalhando no Cine, né? Em Brasília. Eles foram os principais que me ajudaram na sistematização do primeiro relatório do Dataluta, né? Primeiro relatório do Dataluta. E nesse mesmo ano me veio a ideia, aí vem aquele espírito animador, né? Pô, temos que criar uma revista, né? Era muito interessante porque as duas primeiras revistas os dois primeiros números foram impressos. E a gente fazia um trabalho coletivo assim, de organizar a revista, editorar a revista, tudo em Word, né? Depois imprimir tudo, quase 200 páginas, depois colocar numa mesa desse tamanho e montando e grampeando a revista. E fazíamos tudo isso com muita vontade, né? Com muita... E hoje o Anderson, na fala dele, lembrou que de fato eu, em determinado momento, perdi a vontade de continuar com a revista Nera. Porque era assim, eu estava envolvido com muitas outras coisas e eu falei, nós não vamos dar conta de ter uma revista aqui. Mas o Anderson, o Eduardo e quem mais? O Matusalém, né? Vocês três, não, nós vamos continuar. Eles assumiram a coordenação e hoje a revista Nera é uma das mais importantes revistas científicas da geografia brasileira, né? E foi passando por um monte de gente e hoje coordenado pela Lorena, pelo Estevão, pela Camila, pela Ellen, né? Que estão aí, o Valmir, né? Que estão aí trabalhando nesse processo todo. Em 99, então, nós publicamos o primeiro relatório Dataluta Brasil e desde então nós fomos publicando todos os anos e a gente assim consegue acompanhar a conjuntura agrária brasileira. Fomos criando várias categorias, né? E a última agora que nós vamos implantar esse ano é a Jornada Universitária da Reforma Agrária, que nós vamos acompanhar desde 2014. Nós vamos publicar, é um acordo que nós fizemos com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? Nós vamos publicar a nossa análise no jornal, no relatório Dataluta, e as universidades brasileiras que vão realizar o Jura em 2019 vão fazer o lançamento do relatório Dataluta. Em 2000, a gente cria o RIST. Aí o Anderson participou bastante, que foi o relatório de impactos socioterritoriais, que também era um banco de dados, mas a partir, porque o Dataluta ele tem tanto uma parte de pesquisa primária, quanto uma parte de pesquisa secundária. Aliás, a maior parte é de pesquisa secundária, né? E a gente pega várias fontes de dados e organiza. O relatório de impactos socioterritoriais, não. O relatório de impactos socioterritoriais eram dados primários coletados em pesquisa de campo, que serviam para analisar o desenvolvimento dos assentamentos. Nós fizemos os dois primeiros que nós fizemos foi no assentamento São Bento, depois do assentamento Antônio Conselheiro, e depois o Anderson coordenou um de todos os assentamentos de Teodoro Sampaio, né? Nós criamos em 2004 a página do Nera e já estávamos começando a entrar nas redes sociais, demonstrando apresentando um pouco do trabalho que nós estávamos realizando. E em 2005, a gente, a partir de uma proposta do professor João Kleps, da Universidade Federal de Uberlândia, eu me lembro que nós fomos numa reunião de doblô, eu, o Anderson, o Eduardo, né?
E lá nós decidimos, então, ó, vamos criar uma rede nacional que vai trabalhar com a questão agrária brasileira. E aí, hoje, a Lorena apresentou aqui um conjunto de grupos que foram se aproximando de nós, e hoje nós temos uma rede nacional, uma rede latino-americana, e nós mantivemos os relatórios, né, com a contribuição de toda essa rede até hoje. Em 2006 nós fizemos o primeiro encontro nacional da rede Dataluta. E esse ano, na primeira semana de dezembro, nós vamos fazer o 12º encontro nacional da rede Dataluta. Em 2007, e aí eu queria sempre relacionar tudo isso, pessoal, com esse caráter animador, de sempre estar querendo criar uma coisa nova. Uma coisa que eu participei também em 1998, eu participo do setor de educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra desde 1987. E em 1998 nós criamos em Brasília a Unesp, a UNB, o MST, a Unesco. Nós criamos em Brasília o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, né? Conseguimos convencer o reitor da UNB, ele era do PSDB, né? A convencer o governo federal da necessidade de uma política pública para financiar a educação do campo. E o governo Fernando Henrique Cardoso aceitou, e nós criamos o PRONERA, que existe até hoje, resiste até hoje. Bom, uma vez eu estava lá em Brasília, em 2005, e o ministro da Educação era uma pessoa que foi governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, que é um intelectual gaúcho. Vocês podem me ajudar a lembrar o nome dele? Oi? Não, não é o Raul Ponte, não. Esse que escreve muito nos jornais. O Tarso Genro. Exatamente, o Tarso Genro. O Tarso Genro era ministro da Educação. Nós estávamos reivindicando mais recursos, porque nós queríamos criar cursos de graduação, que nós trabalhávamos até então com alfabetização de jovens e adultos, né? Alfabetização de jovens e adultos, escolarização, formação de professores e ensino médio. E aí nós queríamos então criar curso de graduação. E o Tarso Genro, né, fala assim: olha, Bernardo, eu estava vendo aqui que você participa do PRONERA desde o início. Mas eu estava olhando aqui, a Unesp nunca teve um projeto PRONERA, né? Então não está na hora de vocês fazerem um projeto do PRONERA? E como nós estávamos reivindicando a criação de cursos de graduação, nós então, eu trouxe a proposta, aí fui conversar com o Cacá, fui conversar com o Tomás, vamos criar um curso de graduação em Geografia. Na hora eles aceitaram, na hora eles toparam, né? Estava aqui também naquela época o Jorge Montenegro, era orientando de doutorado do Tomás, e aí entre 2005 e 2007 foi uma luta enorme na reitoria para aprovar um curso de graduação. Nós aprovamos esse curso de graduação em 2007, que durou, como o Tomás citou hoje, até o ano de 2011. Né? E foi uma experiência fantástica, tanto pela iniciativa que nós tivemos, quanto pela luta que nós travamos. Porque nós tivemos em vários conselhos universitários, em várias reuniões do conselho universitário, e eu e o Tomás tivemos que ir lá para defender o curso, porque os nossos colegas do conselho universitário eram contra que os sem terra entrassem na universidade. Nós batalhamos e conseguimos aprovar esse curso. E é interessante que uma grande parte do pessoal do NERA e uma grande parte do pessoal do CEGED participou efetivamente trabalhando na construção desse curso, como hoje de manhã, nas falas dos meus colegas aqui, foi mencionado. Né? A briga que eu tive para criar esse curso lá, e às vezes eu não aguentava mais ir nas reuniões do conselho
e aí o Tomás ia no meu lugar, né? Se eu sou ofensivo, o Tomás é muito mais ofensivo do que eu. Então o Tomás tem uma habilidade muito melhor do que a minha de participar de uma plenária e debater, né? Porque o Tomás viu o dedo na cara assim. E eu me lembro que numa dessas reuniões, um professor, depois que a gente já estava discutindo assim durante muito tempo, um professor do campus de Rio Preto, ele estava quase para aprovar o projeto, ele pediu vistas, novamente, né? Uma tentativa de atrasar o processo. E o reitor, o professor Marcos Macari, ele interveio e ele falou assim, olha, eu não vejo razão para impedir a continuidade desse processo. Né? Nós não estamos aqui criando um problema, nós estamos aqui procurando solução, nós estamos aqui procurando trabalhar com uma política pública. Então a fala dele foi uma fala que, de certa forma, desmobilizou a oposição que queria, né, emperrar o processo e a criação do curso foi aprovada. Criamos o curso, né? Depois do primeiro ou segundo ano que o curso já estava aprovado, o reitor Marcos Macari me chama lá na reitoria e diz, Bernardo, esse tema com que vocês trabalham, da educação do campo, dá uma cátedra da Unesco. Tá bem? Nós podemos criar uma cátedra, porque a USP tem a cátedra de jornalismo científico, a Unicamp tem a cátedra de nutrição, a UNB tem a cátedra de bioética, a Federal do Rio Grande do Sul tem a cátedra de economia solidária e a Unesp precisa de uma cátedra para incentivar a internacionalização da Unesp. Você não estaria disposto a criar uma cátedra? Eu fiquei muito feliz com a proposta dele, porque veio ao encontro da minha iniciativa, da minha vontade de criar, de inovar, e aí então eu fiz um levantamento das cátedras que existiam no mundo e não havia nenhuma cátedra de educação do campo. Apresentei um projeto para a Unesco, foi aprovado, e em 2009 nós criamos então a cátedra da Unesco. Quando nós criamos a cátedra da Unesco, eu falei para o reitor, nós vamos criar agora um programa de pós-graduação. Em 2009 nós estávamos bem no meio do CEGEL, do curso do CEGEL. E ele falou assim, faça isso, vamos criar um programa de pós-graduação. O CEGEL termina em 2011. Em 2011 nós apresentamos um projeto para a CAPES para criar um programa de pós-graduação para trabalhar com os territórios camponeses, indígenas e quilombolas. Mandamos na perspectiva, na proposta de ser um curso transdisciplinar, a CAPES aprovou e nós fizemos, eu me lembro que na época o professor Paulo César e o professor Eliseu fizeram o processo seletivo dos candidatos. Quando nós fizemos esse processo seletivo dos candidatos, a CAP nos diz que tinha um problema na criação do curso, porque a gente pediu transdisciplinar, só que 70% desses professores eram da geografia. Então era para a gente conversar com a área de geografia, né, para criar o programa de geografia. Mas isso só poderia se fazer em 2012. Mas a gente já tinha um processo seletivo e 14 alunos aprovados. Né? Eu me lembro que eu fui conversar com o professor João Lima, que era o representante nosso na CAPES, na época, que hoje é o pró-reitor de pós-graduação da universidade, e ele deu a ideia de trazer os 14 candidatos aprovados aqui para o programa de pós-graduação de Presidente Prudente. Conversei com a professora Margarete, e aí a professora Margarete aceitou, e nós passamos então, matriculamos esses 14 alunos, e foi a primeira experiência do territorial, que é o programa de pós-graduação em desenvolvimento territorial na América Latina e Caribe, que nós tínhamos apresentados para a CAPES, né? Que foi criado então em 2013. Em 2011 nós tivemos esse problema, em 2012 a gente estava formando uma turma aqui, não quisemos começar outra, em 2013 nós começamos outra turma lá em São Paulo, e aí estabelecemos esse programa que está até hoje, e nós agora queremos criar um doutorado, né?
Então, o nosso programa é o único no mundo, o único programa de pós-graduação no mundo que trabalha exclusivamente com o desenvolvimento territorial dessas populações. Ele é dirigido para isso. Nós temos vários outros programas na América Latina que trabalham com populações indígenas, que trabalham com populações camponesas, que trabalham com populações quilombolas. Mas eles são programas genéricos. Eles são programas em que essas populações 10% dos alunos, né? Elas compõem 10% do aluno. O territorial não, eles compõem basicamente 90%. Porque nós temos 10% também de pessoas que não são dos territórios camponeses, indígenas e quilombolas, mas são pessoas que trabalham com esses territórios, né? Outra criação também, que foi uma iniciativa muito interessante, é que durante a minha tese de doutorado, eu ia para as secretarias estaduais, eu viajei 23 unidades da federação durante a minha tese de doutorado. E eu recolhi nas secretarias estaduais toda a documentação do MST, porque estava se deteriorando, não havia arquivo, não havia como guardar, então o pessoal falava assim, professor, pode levar isso daí. Então eu voltava com um carro cheio de coisas para cá, né? E aí então, só um minutinho que a minha filha está me chamando aqui. Ó, o papai está numa reunião, tá bom? Tchau. Aí, eu trouxe esse material e, quando estava com esse material encaixotado aqui no NERA, e estava chegando mais, eu marquei uma reunião com o Centro de Memória da Unesp, lá em São Paulo, na Praça da Sé, e propus a eles criar um fundo de memória do MST, né? Aí nós fizemos um projeto para a FAPESP, conseguimos um recurso da FAPESP e nós criamos e pegamos toda essa documentação, levamos para São Paulo, essa documentação foi indexada, essa documentação foi organizada através de um projeto, que é o que nós não conseguimos para o Centro de Memória do Pontal, a gente tinha conseguido, né? Isso foi no ano de 2008, nós tínhamos conseguido um financiamento do NEAD, né, coordenado pelo professor Cliff Welsh, e nós conseguimos organizar todo esse material e temos hoje lá um andar inteirinho, né, com o material do MST arquivado e digitalizado e disponível pela internet. Depois nós tentamos fazer a mesma coisa com o Centro de Memória, mas aí veio o golpe e impediu que isso fosse feito. Em 2008, como o Valmir apresentou hoje, e aí ele citou o nome do Danilo, que eu quero chamar a atenção aqui também, foi muito interessante porque o Danilo entrou e a gente fez um projeto para estudar as manifestações, né? Mandamos para a FAPESP, esse projeto ele foi reprovado. Aí nós entramos com pedido de reconsideração. O projeto foi negado. Entramos com um segundo pedido de reconsideração. O projeto foi negado. E eu sempre consultava o Danilo e falava, Danilo, você quer insistir? Ele falou assim, eu vou insistir. Nós tivemos o projeto negado 5 vezes. 5 vezes. E ele não desistiu. Quando o projeto foi aprovado, ele já estava se formando. E ele só pôde pegar a bolsa de 6 meses porque já estava se formando. Mas nesse tempo, a Unesp tinha um recurso que chamava Ciência na Unesp, né? E nós conseguimos 2 bolsas do Ciência da Unesp para trabalhar com boletim. E uma das bolsas era do Danilo. O Danilo, então, foi o meu orientando mais persistente. Ele criou o boletim, ficou responsável pelo boletim, ele já está no boletim há 10 anos. Ele terminou aqui, como ele mora em São Paulo, na época ele ia fazer o mestrado aqui conosco. Mas eu era professor visitante da USP Leste, falei, não, Danilo, matricula-se na USP Leste e eu te oriento lá, porque você não precisa viajar para Prudente. Ele se matriculou, entrou, fez a dissertação de mestrado dele lá, né? E
ainda está pensando, agora ele é professor da rede pública, e está pensando se ele vem fazer o doutorado aqui ou se ele vai fazer em outra universidade. Mas ele nunca abandonou o boletim. Formou uma equipe, está com o Valmir, está com a Janaína, o Eduardo, está com uma série de pessoas, né, e estão dando conta desse tema. Em 2008 também, o Eduardo apresentou hoje de manhã, né, nós conseguimos criar então essa proposta, né, que eu faço, eu animo a pessoa e a pessoa faz, que foi o Atlas da Questão Agrária Brasileira. E hoje, por prazer, eu escuto o Gabriel falar que está querendo vir fazer o doutorado conosco aqui, estudar com o Eduardo, para fazer o Atlas da Questão Agrária Argentina, né? Então isso já é uma outra multiplicação, né? Inclusive quero convidar você, Gabriel, para participar da rede de Data Luta da América Latina, né? Para que a gente possa, a Lorena está ajudando, a Ellen está ajudando, a Lorena trabalhando com os dados do Paraguai, a Ellen está ajudando com os dados da Argentina, nós temos o Felipe Rincon trabalhando com os dados da Colômbia, nós temos a Gloriana trabalhando com os dados da Costa Rica, e assim nós vamos construindo esse banco de dados, né? E o que é interessante é que a gente sempre parte do zero. Quando eu digo que a gente parte do zero, vocês imaginam o seguinte: a gente não tem ideia do que vai fazer, a gente não tem metodologia, a gente não tem referencial teórico, a gente não tem dinheiro, né? A gente só tem fome de fazer. E dessa fome de fazer a gente vai construindo as condições. Nós vamos criando espaços e desses espaços nós vamos multiplicando essas experiências. Em 2009, então, a gente cria a cátedra, da cátedra deriva o programa de pós-graduação. Em 2010 a gente cria o centro de memória aqui, dada a grande quantidade de documentação que nós tínhamos e que agora está sob a coordenação do professor Ricardo, né? E em 2012 surge a oportunidade de criar o Pod Territorial. O Pod Territorial é um podcast, quem quiser acessar está no site da Unesp. O Pod Territorial de hoje é sobre os 20 anos do NERA, né? Até mandei no chat do NERA hoje. E o Pod Territorial, ele virou ele é uma entrevista de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, né? Todos vocês podem participar. Ele virou uma referência muito importante, porque eu participei de uma banca de qualificação semana passada, né, lá na Federal do Rio Grande do Sul, né, de Geografia, e uma das referências teóricas era uma entrevista do Pod Territorial. Né? Nos Estados Unidos isso é muito comum. Nos Estados Unidos você não tem só citação de bibliografia impressa, né, digital, você tem também citação de entrevista, porque além da escrita, a fala também é um documento importante. Então, um professor que dá uma entrevista sobre determinada questão, ela pode ser utilizada como referência teórica para se falar desse tema. Eu estou querendo fazer agora uma série do Pod Territorial, mas não tem gente para fazer isso, mas está aqui, todos estão convidados, né? De fazer uma série conceitual. Então, fazer um pod sobre o conceito de território, mas não entrevistar uma única pessoa, né? Então, pegar um conjunto de colegas da geografia brasileira e eles vão falar o que é território, como que eles entendem o território, como que eles entendem a paisagem, como que eles entendem o desenvolvimento, né? E isso daí a gente vai colocar e vai ficar no ar à disposição. É uma biblioteca, é um repositório que todo mundo vai poder utilizar. Então essa é a ideia para o Pod Territorial agora. Lá no Territorial, o programa de pós-graduação, eu já tenho vários alunos do MAN, do MST, do MAB, do MPA, que já estão fazendo pod nas suas comunidades. Eles entrevistam determinada pessoa sobre determinado tema, manda para a reitoria da Unesp, o Renato e a Amanda fazem a editoração e publicam. Em 2012 nós criamos também o Boletim Educampo, que é o boletim da Cátedra Unesco de Educação do Campo, onde a gente fala das
nossas atividades que nós realizamos. Em 2014, nós publicamos, como o Estevão falou hoje de manhã, depois de 5 anos trabalhando no livro, né, Eduardo? Começamos em 2009. Em 2014, nós publicamos o nosso primeiro livro. Portanto, já está na hora de a gente pensar o nosso segundo livro, né, O Rei da Luta. Né, Cacá? A gente poderia pensar agora, nesse ano. Em 2014, nós publicamos pela primeira vez o informe da Luta, que é a versão em espanhol do relatório da Luta. E também a primeira versão do relatório da Luta em inglês. Então eu, o Nino, a Camila, o Cliff, né, a gente dividiu o trabalho, né, cada um traduziu uma parte, e o Cliff, como é nativo, o professor Cliff Welsh, ele faz depois a revisão do inglês e a gente então publica. E nós publicamos tanto no ResearchGate quanto no Academia, colocamos lá à disposição e todo dia eu recebo, né, a quantidade de pessoas que acessam esses relatórios, né, e a gente assim divulga o nome da rede Dataluta. O Felipe Rincon e a Ellen Cristancho, eles traduziram para o espanhol. Carlos Márcia, são as 3 pessoas que trabalham na tradução do relatório para o espanhol. Em 2016, nós criamos a plataforma Dataluta. A plataforma onde todos os dados sistematizados pelos grupos de pesquisa da rede sobem, o pessoal sobe os dados e lá nós conseguimos conferir, sistematizar e mandar para a CPT. Eu quero lembrar também que a gente criou o Dataluta. Eu também participei da criação do Data CPT, que é o banco de dados da CPT, em 2000, e depois nós criamos também o Data Pronera. Então nós criamos 3 bancos de dados que estamos compartilhando com um monte de gente, né? Em 2016 nós coordenamos a 2ª Pesquisa Nacional da Educação na Reforma Agrária, o PNERA, o segundo PNERA, que o professor Ronaldo apresentou hoje de manhã. Em 2006 eu participei do primeiro PNERA, que foi feito pela FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, e naquela época, em 2006, a gente não tinha ainda um corpo de profissionais que permitisse coordenar essa pesquisa. Nós tivemos que fazer pela USP, né? Mas em 2014 nós já tínhamos doutores, nós já tínhamos um curso de ciência da computação aqui, nós já tínhamos o Eduardo e o Ricardo, e a gente formou uma equipe e nós coordenamos o INCRA, a Unesco, o IPEA, o INCRA, a Unesco, o IPEA e a Unesp. Nós fizemos essa pesquisa que agora está sendo atualizada e que vai ser um banco de dados eterno, né, para poder manter o conhecimento sobre aquilo que nós criamos. Em 2017, nós criamos a página da Rede Dataluta. E aí a gente precisa hoje refazer a página do NERA e precisamos, eu acho que está na hora, Ellen, de nós colocarmos, viu, Valmir, colocar o boletim Dataluta na página da Rede Dataluta, transferir para lá, porque ele é uma produção da rede, já não é mais do NERA, né? Então passar para lá. Em 2018 nós criamos a Rede Dataluta América Latina, né? E nós temos mais um trabalho que está bastante atrasado, mas que nós vamos dar conta disso, e eu e o Eduardo principalmente, que é o Atlas Rural de Moçambique, né? Nós temos um trabalho com Moçambique, o nosso programa de pós-graduação quer fazer um DINTER com Moçambique, então nós temos também esse trabalho que vai nos ajudar a crescer ainda mais. Bom, eu queria falar, tudo isso daqui foram criações que foram envolvendo uma série de pessoas que constituem a história do NERA nesses 20 anos.
Mas eu queria falar de uma questão que o Nécio abordou hoje aqui. O Nécio usou a expressão pesquisação, né? Já faz um bom tempo que o professor Carlos Rodrigues Brandão, que é professor aposentado da Unicamp, o professor Breno Bringel, que é da UERJ, e o professor Tomazino, que é da Universidade da República Oriental do Uruguai, a gente está fazendo encontros na América Latina sobre a pesquisa militante. Pesquisa militante. O que é a pesquisa militante? E nós estamos fazendo esses encontros porque a gente tem essa discussão, essa reflexão, essa prática há bastante tempo. A pesquisa militante, ela vai além da pesquisação, da pesquisa participativa. A pesquisa militante é quando você, como aquilo que o Everaldo colocou aqui, quando você toma uma posição definida com relação ao seu objeto de pesquisa. Você vai estudar o objeto de pesquisa para contribuir com o desenvolvimento da questão que você está estudando. Então, você tem claro, né, é muito nítido a sua posição em relação ao objeto de pesquisa, né? A pesquisa militante é uma afronta à neutralidade científica. A pesquisa militante, ela é uma postura assim, olha, consciente. Eu quero ajudar essa comunidade a se desenvolver. Eu quero transformar essa realidade. Eu aceito a participação. Por exemplo, o programa de pós-graduação de desenvolvimento territorial, ele foi construído pela Unesp e pela Via Campesina. A Via Campesina disse quais disciplinas eles precisavam. A disciplina que eu e o Eduardo demos agora 2 semanas atrás, categorias geográficas e geocartografia, eles propuseram essa disciplina, né? Eles propuseram a disciplina de economia política da América Latina, movimentos sociais da América Latina, que o Cacá ministra, né? Eles participam da construção. Eu participei agora de uma defesa de dissertação de um orientando meu desse programa, que estudou a disputa territorial no perímetro irrigado da Chapada do Apodi entre o MST e a Del Monte, a maior multinacional de banana do mundo. Então nós estamos trabalhando, né, com temas que são temas que estão relacionados com uma realidade de conflitualidade permanente, né? Trabalhamos com agroecologia, com uma série de outras coisas. Então essa pesquisa militante, ela é uma pesquisa muito consciente. Eu estou esperando o dia, estou contando os minutos em que a direita vai dizer o seguinte, assim, ó, tem que fechar esse programa de pós-graduação porque ele é um programa de formação de quadros para o MST. Porque a elite, ela não tolera que as pessoas possam se emancipar. A elite não tolera que as pessoas podem ter livre pensamento. A elite, ela quer sempre ter o controle, ter o domínio. E nós estamos lutando por uma condição democrática. Para finalizar, eu queria falar sobre a contribuição teórica do Nero. Eu acho que nós temos aqui, e esse é um debate que eu vou fazer com o Anderson agora, nós vamos fazer uma caminhada agora, e nós vamos debater sobre isso, né? A contribuição teórica. Eu queria citar 3 contribuições. O conceito de movimento sócio-territorial, o conceito de debate paradigmático e o conceito de tipologia de territórios. Essas 3 ideias, elas nasceram e foram construídas, né, pela dissertação de mestrado, pela monografia, pela tese de doutorado, pelo relatório de iniciação científica de todas as pessoas que passaram pelo Nero. É uma construção coletiva, de um coletivo de pensamento, em que a gente construiu uma série de instituições, uma série de estruturas, mas também construímos teoria. E esse debate nós estamos fazendo, e é um debate que vai demorar durante muito tempo. Tentar entender o território numa perspectiva multidimensional. Tentar entender que o sujeito é território.
tentar entender que a consciência é território. Na geografia brasileira, na geografia anglo-saxônica, na geografia americana, na geografia latino-americana, é quase que um absurdo. Porque a maior parte dos nossos colegas trabalham com o território como um plano, como uma superfície onde as coisas são colocadas em cima dele. Então, colocar com o território, entender o território como ação, como dimensão, como transformação, né? Eu estava até falando ontem com o professor Nécio, né? Tentar entender a territorialidade da interseccionalidade, né? Tentar entender que a territorialidade e a espacialidade estão em todas as relações sociais, né? Que elas são territórios, é um processo de longo prazo. Vai demorar, eu creio que pelo menos uns 20 anos, para a gente transformar a geografia, não só brasileira, mas a geografia em geral, para sair dessa postura conservadora de ver o território numa perspectiva unidimensional. A outra questão é sair de uma visão dentro de um único paradigma. Tentar entender que nós estamos vivendo num mundo hoje que está dividido. A ciência em todas as áreas do conhecimento, está dividida em dois paradigmas. O paradigma marxista e o paradigma neoliberal. Todas as áreas do conhecimento, eu tenho participado de eventos nesse mundo todo, eu estava vendo o meu Lattes agora, só esse ano já foram 15 eventos científicos, e eu ainda tenho o IBICAS em Brasília, tenho o Encontro Pensamento Geográfico lá em Minas Gerais, tem o encontro da Claxo em Buenos Aires, o encontro de Sociologia Rural lá em Montevidéu. O que eu vejo? De um lado, um estudo crítico que analisa a luta de classes, que analisa os conflitos, né? E isso está presente na estrutura das ideias, do texto que está sendo apresentado. Do outro lado, o que eu vejo? Uma perspectiva pós-moderna, que tenta fazer correlações com objetos, formas e estruturas, mas não há conflito, não há problema, né? É uma visão sistemática que não apresenta nenhuma crítica ao processo. Isso é bem a cara do paradigma neoliberal. Então, o debate paradigmático tentou trazer essa discussão, né? Nós temos que, eu estou dando a disciplina agora, e aqui tem vários colegas que estão fazendo a minha disciplina, nós estamos debatendo exatamente isso. Eu localizo no seu objeto de pesquisa a influência do paradigma neoliberal e a influência do paradigma marxista. Nas leituras do seu objeto de pesquisa, eu consigo identificar esse debate paradigmático em qualquer objeto de pesquisa. Se o pesquisador vai querer ou não trabalhar com debate paradigmático é outra história, né? Ele pode não querer trabalhar, vou trabalhar só com um paradigma. Então, por exemplo, eu pego as teses e dissertações da FGV ou da FEA, né? É tudo feito dentro do paradigma neoliberal. Tá certo? Dependendo do curso, eu vou ter os dois paradigmas, ou eu vou ter só o paradigma marxista ou só o paradigma neoliberal. Fazer o debate entre os dois é necessidade para esse mundo polarizado que nós temos hoje, né? Nós precisamos entender o pensamento neoliberal. Nós precisamos entender a razão neoliberal, né? Então, se nós não partimos por uma leitura das diferentes razões, a gente não vai conseguir superar esse momento que nós estamos defendendo, que estamos vivendo. E os movimentos socioespaciais, movimentos socioterritoriais, é uma discussão que nós estamos fazendo. O Anderson falava para mim que lá em Goiânia, falar de movimento socioterritorial, o pessoal dá risada, né? Vários colegas da geografia ainda não conseguiram entender, né? Nós estamos fazendo agora um evento em janeiro sobre movimentos socioespaciais e socioterritoriais, e nós estamos convidando os principais teóricos da América Latina para vir debater conosco, teóricos dos movimentos sociais.
Nós queremos mostrar que os movimentos sociais produzem espaços, que os movimentos socioespaciais produzem espaços, os espaços produzem os movimentos socioterritoriais produzem territórios e os territórios produzem esses movimentos. Nós queremos fazer essa discussão, mostrando que a geografia pode produzir um método de análise dos movimentos sociais, de uma perspectiva da utilização do conceito ou da categoria espaço e da categoria território, não como os sociólogos usam. Sociólogos usam o espaço e território como um elemento secundário. Para os sociólogos, o espaço e o território é a localização. Para os sociólogos, o espaço e o território é o lugar. Para os geógrafos, o espaço e o território são transformadores. Eles produzem os sujeitos. Então, entender essa perspectiva, e eu aprendi essa perspectiva estudando o movimento sem terra, né? Vendo quanto que os espaços de socialização política, quanto que os espaços de luta e resistência, quanto que os territórios produzem sujeitos que reproduzem esses espaços e territórios. Então é um processo, como diz o Milton Santos, completamente indissociável, né? E aí alguns colegas da geografia dizem, Bernardo, isso daí é um movimento socioespacial, movimento socioterritorial, é uma besteira que você inventou, né? Bom, quando eu ouço ele falar isso, muito bem, é uma besteira. Porque ele não consegue compreender além de uma perspectiva sociológica. Ele é um geógrafo que não consegue pensar geograficamente. Eu estava até falando, brincando com o Gabriel hoje, mas eu vou entrar na geografia, mas eu sou engenheiro agrônomo, talvez possa até ser melhor, né? Porque muitos geógrafos, e eu costumo dizer isso, a geografia muitas vezes ela é muito pobre. Por quê? Porque ela está sempre se colocando numa postura subalterna. Né? Muitos colegas nossos, quando eu participo de uma banca, eu sempre chamo a atenção disso. Imagina se participar de uma banca de tese de doutorado de geografia, em que 80% do referencial teórico é de outra área do conhecimento. Qual que é a autonomia do pensamento de uma ciência que não tem como comprovar um objeto geográfico? Eu preciso da economia, eu preciso da sociologia, eu preciso da história, eu preciso da antropologia para comprovar isso. Então, eu sempre defendi isso nesses 20 anos do NERA, nesses 30 anos que eu estou nessa universidade. E sempre que eu vou participar de um encontro da sociologia, participar de um encontro da antropologia, da história, da economia e qualquer área do conhecimento, eu demarco a minha posição como geógrafo. E é isso que nós temos que fazer. Então, quando um colega fala que um geógrafo fala que o movimento socioespacial socioterritorial não tem sentido, eu não me preocupo. Porque eu estou me relacionando hoje com uma socióloga da Universidade Nacional de La Plata, professora Fernanda Torres, que está ajudando a organizar esse evento comigo. Foi ela que deu a ideia do evento, inclusive. Eu estava no encontro lá do Eduardo Ascui e da Gabriela, lá em Buenos Aires, e ela me falou, Bernardo, olha, você não me conhece, eu queria te fazer uma visita em Presidente Prudente, para a gente poder discutir o conceito de movimento socioespacial e movimento socioterritorial. Ela veio para cá, nós fizemos uma reunião, ela ficou quase uma semana aqui, levei ela para visitar todas as minhas áreas de pesquisa aqui no Pontal, e decidimos então realizar esse evento. Era para ter sido feito esse ano, mas eu tive que me afastar como professor visitante no exterior, e nós marcamos para janeiro do ano que vem. Ela conheceu um geógrafo da Universidade de Londres, chamado professor Sam Haldorsen. O Sam, eu conheci ele em Lima, e ele falou assim, Bernardo, nós temos que levar a discussão dos movimentos socioespaciais, socioterritoriais para a geografia anglo-saxônica e para a geografia americana. Aí nós realizamos, nesse primeiro semestre, em Winchester, no encontro de associações latino-americanas do Reino Unido, nós realizamos 2 mesas redondas sobre movimentos socioterritoriais e socioespaciais. E foi muito interessante que nós recebemos gente da Inglaterra, do Reino Unido em geral, que estudam movimentos socioespaciais, socioterritoriais na América Latina. Nós conseguimos selecionar dessas 2 mesas
6 trabalhos e nós estamos organizando um número especial da revista de estudos britânicos da América Latina sobre movimentos socioespaciais e socioterritoriais. E agora, nós acabamos de escrever um artigo, um estudo comparando o Occupy, o movimento de bairros de Buenos Aires e o MST, dentro de uma leitura geográfica dos movimentos socioterritoriais, e foi aprovado agora e está sendo publicado pelo Journal of American Geography. E nós organizamos, no encontro da Associação Americana de Geógrafos, uma mesa sobre esse tema. E nós temos o trabalho do Nécio, o trabalho do Nino, o trabalho de um professor que estuda movimentos socioterritoriais urbanos na Universidade de Los Angeles, uma professora da Universidade Central de Quito e um professor da Universidade Católica do Chile. Né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho colegas aqui que não conseguem entender o que é, ou não querem entender o que é movimento socioespacial, movimento socioterritorial, nós já temos um debate acontecendo no mundo. Né? Mas eu me lembro muito bem, né, tanto do Milton Santos quanto do Manuel Corrêa de Andrade, quando eles falavam assim: Bernardo, olha, é mais fácil você produzir conhecimento para debater com colegas do exterior do que você produzir conhecimento para debater com colegas no Brasil. Né? A geografia brasileira, ela é uma geografia difícil, ela é uma geografia muito lenta, né? Ela é uma geografia muito endógena, muito endógena. Ó, a maior parte dos estudos da geografia brasileira são ainda estudos de caso. Estudos de caso. Não há nada contra estudo de caso, mas nós temos que começar a fazer estudos comparativos. Nós temos que começar a comparar países, nós temos que começar a comparar regiões. Não dá para a gente ficar somente no estudo de caso. E se eu ficar só no estudo de caso, eu tenho que ter um diálogo com a bibliografia internacional. Senão eu não vou conseguir entender, não vou conseguir avançar essas transformações. Dessa maneira, eu acho que nesses 20 anos do NERA, todo esse trabalho que nós tivemos aqui, nós conseguimos avançar, nós conseguimos nos tornar referência para a geografia brasileira e nos tornar referência para a geografia internacional. E conseguimos por quê? Porque nós socializamos o conhecimento. Porque nós publicamos e divulgamos tudo aquilo que nós fazemos. O boletim Dataluta, gente, quando o Valmir apresentava hoje, né, a quantidade, são 10 anos, né, Valmir? E ele é uma forma, uma via alternativa, porque toda vez que eu dou uma disciplina, eu seleciono os artigos para publicar no boletim Dataluta. Nós obrigamos, né, porque nós temos um compromisso com os grupos de pesquisa da Rede Dataluta para eles escreverem sobre as suas pesquisas e divulgarem, socializarem as suas pesquisas. Então, isso tudo nos torna referência. Né? Eu estava vendo o programa do ENGA agora, né? A maior parte das pessoas que estão participando são da Rede Dataluta. São da Rede Dataluta. E uma grande parte aqui da Unesp. Uma grande parte aqui da Unesp. Então, assim, é muito importante nós termos essa ideia. Nós estamos construindo um coletivo de pensamento, nós estamos fazendo um trabalho sério e nós estamos sendo referência, nós estamos debatendo. Nós não somos filial, nós somos a matriz. É importante que nós percebamos isso. E isso agora implica que a minha pesquisa de graduação, a minha pesquisa de mestrado e a minha pesquisa de doutorado nessa universidade seja uma pesquisa original, seja uma pesquisa criativa, que vá além de tudo aquilo que nós fazemos. E fazer isso não é difícil. O difícil é copiar. O difícil é ficar fazendo revisão de literatura. O difícil é ficar fazendo conclusão em cima de citação. Isso é difícil. Mas ser criativo é fácil. Basta ter ânimo. Gente, muito obrigado e parabéns para o Neto.
pessoal, então, mais uma vez, obrigado a todos, parabéns ao NERA, parabéns a nós todos do NERA e não do NERA, mas que estão conectados aí, estamos conectados e que daqui a 10 anos estejamos novamente aqui comemorando novamente. Então, muito obrigado pela ampla participação, foi muito interessante porque veio bastante gente e até mais, muito obrigado. Tchau.